E disse: um certo homem, quem falou isso foi Jesus. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, eu gosto mais da palavra, e caindo ele em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. Se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão, sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa e ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgar, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Senhor, é a tua palavra, ela é viva, poderosa, e ela é o suficiente. Ela é suficiente, Pai. Como o pastor Walid disse, nós estamos nesse ambiente onde portas serão abertas, onde milagres serão liberados, Pai. Senhor, debaixo do poder da palavra, Senhor, pessoas serão curadas. Nós queremos, Pai querido, que a menção da tua palavra por si só atrai o favor e atrai o milagre. Nós cremos, Pai querido, que o que os teus servos vieram buscar, Pai, será recebido, Senhor, como chaves que são giradas, Pai querido, e ambientes transformados. E nós cremos, Pai, na tua boa mão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esta família está em casa e de repente o irmão caçula diz para o pai: pai, me dá minha parte da herança. E o pai entregou para ele, repartiu pelos 2, e a Bíblia diz que não muitos dias depois ele partiu para uma terra longínqua. Não bastava estar de posse da herança, não bastava ter o recurso em mãos, ele queria distância. Passado poucos dias, ele não se conformava em ter o recurso, mas ter que estar prestando conta. Então ele partiu para um lugar longínquo, uma terra longínqua, um lugar distante. E o que o filho não percebeu é que a distância não era apenas geográfica. À medida que ele se distanciava da casa do pai, ele também foi distanciando dos valores da casa. Ele também foi se distanciando do caráter do pai. Ele foi se distanciando do conteúdo que tinha recebido na casa do pai.
A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E eles não vieram para a luz para que as suas obras não fossem reveladas. Eles ficaram nas trevas porque eles não queriam ter as obras reveladas. Vez por outra nós nos afastamos do Pai. E o termômetro do nosso afastamento é quando os valores do céu já não são nossos valores. O termômetro do nosso afastamento nem sempre é se a nossa rotina permanece, mas quando os valores estão sendo transformados. E a gente vai percebendo que a gente vai se desconfigurando e já não tem mais a mesma identidade do Pai. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e de repente ele passa a não se parecer mais. Jesus falou, vocês precisavam me identificar como filho, e se não porque eu tenho dito, podiam identificar pelo menos pelas obras que eu faço, porque eu pratico a mesma coisa que o meu Pai faz. Quem olha para o que eu faço, identifica o Deus poderoso que eu sirvo, que é meu Pai e que eu amo. Um dia Jesus estava em casa e eles disseram, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar com você. Se você avaliar o texto, ele está dizendo que os irmãos de Jesus, poucas frases antes, está dizendo que os irmãos de Jesus, sua mãe, acharam que ele estava fora de si e foram para prendê-lo. O objetivo era cuidar de Jesus. Mas quando eles chegam, Jesus está no meio de uma ministração e ele diz, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? São esses que fazem a vontade do meu Pai. Eu ouvi um pastor dizendo, e a igreja criticando os filhos dele, dizendo, e é filho de pastor, e é filho de pastor. E ele disse, não, não é filho de pastor, é meu filho, filho do fulano. Os filhos do pastor são os que estão na igreja. Não passou muito tempo, eu encontrei com o filho dele. E o filho dele estava feliz. Falou comigo. Um dia as pessoas falaram comigo, foram criticar a mim e para o meu pai. E disseram para o meu pai, lá, e é filho do pastor. E o meu pai falou, ele não é filho do pastor, não. Ele é meu filho. E citou o seu próprio nome. E eu falei com ele, e ele estava feliz, como se aquilo fosse uma defesa do pai dele. Eu disse para ele, como você se sentiu quando seu pai disse que você não era filho de Deus? Ele disse, não, meu pai não falou que eu não era filho de Deus, falou que eu não era filho de pastor. Falei, se você não serve para ser filho do pastor. Às vezes a gente não percebe que estamos nos distanciando de quem Deus é. Queremos a herança, queremos o favor, queremos o que o Evangelho tem de positivo, mas começamos a nos afastar da casa do Pai. E não só da casa, mas dos valores da casa, do temor da casa. E diz a Bíblia que depois de chegar a essa terra distante, sentir-se bem livre, ele gastou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Sabe por que ele gastou todos os seus bens vivendo dissolutamente? Porque ele tinha herança, mas perdeu a capacidade de ser pai. Ele ainda agia como filho. Ele não assumiu a responsabilidade de um pai. Ele continuava sendo alguém com dinheiro no bolso, mas que agia como filho, que não tem que tomar decisões importantes, que não tem responsabilidade, que não precisa prestar contas. Ele se distanciou daquilo que o pai vivia. Já viu algumas pessoas que se casam e quando eles chegam de manhã na cozinha, primeiro dia, lua de mel, e eles fazem assim, cadê o pão? Passaram 20 anos na casa do pai achando que o pão brota na mesa da cozinha. O leite vem. Nunca viu a teta da vaca, sempre achou que o leite dava na árvore de caixinha de leite. E aí é interessante que tem gente
que se afasta da casa do pai e começa a administrar o dinheiro como adolescente. Que depois de pôr a riqueza no bolso, ele continua agindo como filho. Que se a coisa der errado, eu corro para o meu pai. Gastou todos os seus bens. Com uma multidão de amigos que ele fez repentinamente. Com mulheres que tinham amor à venda. Com gente que emprestava o sorriso ao custo certo. Com pessoas que sabiam o seu nome, até a carteira esvaziar. E diz a Bíblia que então acabou o recurso e veio sobre aquela terra uma grande fome. Quando a gente deixa a casa do pai, deixa o ambiente que protege a casa. Porque a vida que a gente vive não tem só a ver com o que vem do solo, mas tem a ver com o que vem do céu. A Bíblia diz, se alguém me obedecer, eu vou derramar sobre ele meu bom tesouro, a chuva. Mas se me desobedecer, céu de bronze e terra de ferro. Tem muita gente tentando mudar a terra, adubando a terra, cavando a terra, arando a terra, tirando pedra da terra, mas a terra não responde, porque você não tem poder sobre a terra que está sobre os seus pés, você só pode mudar o céu que está sobre a sua cabeça. Tem gente que muda de céu e nem sabe que mudou, está vivendo debaixo do teto do pai, vivendo debaixo do céu do pai, e aí ele vai escolher viver debaixo do céu que ele quer. Mas de repente ele descobre que o céu produz a terra que a gente vive. Veio fome sobre aquela terra. E diz a Bíblia que o emprego que ele arrumou foi apacentar porcos. Judeu nem toca em porco. Judeu não come porco. Não teria um serviço mais miserável para um judeu do que apacentar porcos. A palavra do Senhor diz que ele não teve desejo de comer uma costelinha de porco, não estava na cultura dele. Teve desejo de participar da lavagem, teve desejo de comer da lavagem. Acrescenta a Bíblia, ninguém teve misericórdia, ninguém lhe dava nada. Porque nós às vezes queremos sair debaixo de uma mão de autoridade, da mão do nosso pai, mas ninguém vive a vida fora de uma mão de autoridade. Quem escapa da mão do pai cai na mão do porqueiro. Quem não suporta a mão de autoridade do pai, experimenta a mão suja do porqueiro. E ele ficou lá naquele lugar de vergonha, tristeza, solidão, depressão, lugar de ausência do pai. Não era apenas a ausência do pai, mas de toda a configuração da casa do pai. Ele fala da casa do pai como uma resposta, porque a pessoa do pai, a personificação, faz com que todo o ambiente seja completo, seja pleno. Ele diz, na casa do meu pai não tem nenhum funcionário, nenhum servo, não há ninguém que não tenha abundância de pão. Na casa do meu pai eu nunca vi passar um tempo de escassez como esse. Na casa do meu pai eu nunca vi tanta miséria e tristeza como essa. E aquele moço, diz a Bíblia, caindo ele em si. O problema é que às vezes a gente está tão longe que está fora de si. A maior crise é que a pessoa às vezes não sabe mais que desviou, porque ele continua vindo à igreja, ou porque ele canta corinho em casa, ou porque ele conhece o evangelho e não sabe mais que ele se distanciou da moral do pai. E às vezes o irmão é crente,
Ele dizia, eu sou crente, mas o Instagram não. Eu sou crente, mas o meu rádio não. Eu sou convertido. Mas a minha escolha na internet não é de um convertido. Caindo ele em si, ele estava fora de si. Tem alguma coisa mais triste do que uma realidade toda perturbadora e a pessoa fora de si, não percebeu ainda, não caiu a ficha, fora de si, fora de si. Vivendo uma realidade virtual fora de si. Não discerne. E a Bíblia diz que ele caiu em si, falou assim, na casa do meu pai. E quando ele caiu em si, ele diz, voltarei à casa do meu pai. Eu vou dizer, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata. Ele disse assim, pequei contra o céu e perante ti. Todo pecado do filho é primeiro contra o céu. Meu filho, jovem, adolescente, a primeira obra do diabo contra você é te afastar do coração do seu pai. É te afastar do conselho da sua mãe. Você acha sua mãe uma chata, seu pai um chato, porque ele guarda o não que te ama. Enquanto lá fora tem todo mundo um sim para você, que tem preço. Jovem, lembra do ensino do seu pai, do ensino da sua mãe. Porque se ele não for servo de Deus, provavelmente ele ainda vai te ensinar melhor do que você poderia aprender em outro lugar. Haverá uma voz atrás de ti dizendo, este é o caminho, ande por ele. Se o seu pai, se você teve o privilégio de ter um pai evangélico, uma mãe evangélica, vai ter uma voz atrás de você. Todo mundo se lembra dessa voz. A minha mãe dizia, o meu pai dizia, a minha mãe me falou, meu pai me ensinou. Tem uma voz atrás. A gente que perdeu a mãe, como eu perdi a minha mãe, outros que perderam o pai, ainda consegue ouvir essa voz lá atrás, dizendo, esse é o caminho. Anda assim, faz assim. Pequei contra o céu. Quando você desonra o seu pai, você peca contra o céu. Você ofende o céu. Ah, aquele velhinho caquético, aquela velhinha magrinha, aquela mão mirradinha, é a mão para te abençoar, é a mão para te prosperar. De vez em quando a gente tem que voltar na casa do pai e da mãe, e falar assim, me dá umas varadas, mãe. Às vezes eu ouço alguém falar, eu não falo com meu pai, misericórdia, pecou contra o céu. Eu não falo com a minha mãe, misericórdia. Pai, minha mãe é uma chata, misericórdia, misericórdia. Meu pai e minha mãe diziam para mim, um dia, meu filho, você vai agradecer a surra que você tomou. Você vai falar com Deus assim, malditas que não pegaram. Pensei, nunca, nunca. Agradecer surra e falar maldito. Eu confesso que falar as malditas que não pegaram, eu não falei não, mas agradecer. Senhor, muito obrigado por cada correção. Senhor, muito obrigado por meu pai ter pago o preço de me corrigir, pela minha mãe ter pago o preço de me corrigir. Obrigado, Senhor. Doeu no dia, mas foi tão bom, porque o Senhor me deu um pai que pagou o preço de me corrigir. A gente não corrige filho do vizinho. A gente corrige os filhos da gente. Não fica longe do seu pai, não. Porque você vai tomando uma distância moral do seu pai, você não está percebendo. Não é só distância de Deus, não. Tem gente perdendo, ganhando distância moral do seu pai, da sua mãe. A minha mãe não gosta que ela fique sabendo, não. Está ganhando distância moral, perdendo valores. Fica perto. Fica perto.
Agradece a Deus se tiver um restinho de gente para você amar. Aquela velhinha, agradece a Deus. Mesmo quando não tiver mais lúcida para falar alguma coisa ainda, é mão para te abençoar. Você não precisa nem que ela fale, eu te abençoo. É só você honrar que a bênção já vem sobre a sua vida. Ele foi para a casa do pai. Diz a Bíblia que ele foi chegando. De longe o pai se encheu de compaixão. Não é próprio dos nobres, mas o pai saiu correndo, se atirou ao pescoço dele e ele começou o discurso que ele veio decorando. Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Para! Traz um vestido novo para ele. Traz uma roupa nova. Me dá um anel de selar, me dá um selo de autoridade, põe na mão dele. Põe uma sandália nos pés dele. Troca o vestido, ele está muito magro. Traz um para magrelo, mas põe um vestido nele. Pega o bezerro cevado. Pode matar e anuncia a festa. Começaram a festejar e há tanto tempo aquela casa estava incompleta. Há muito tempo não se via na casa o pai e os filhos. E o irmão mais velho chegou, trabalhador, cansado. E é interessante que o irmão mais velho, ele está sempre para representar o primogênito, e o primogênito é Jesus. Mas na Bíblia toda, os primogênitos estão reprovados, ou a maioria deles. Reprovado na casa de Davi, reprovado na casa de Abraão, reprovado na casa de Jacó, reprovado na casa de Isaac. Os primogênitos estão sempre pisando na bola. Porque o primogênito nem sempre aparece como o melhor, mas ali tem a figura do terceiro irmão, como diz o pastor Wolfgang, que é o irmão que sacrificou-se pela união, é o bezerro cevado. Naquela história, Jesus ali não é o primogênito, ele é o bezerro cevado, que não tem nada a ver com a história, mas que deu razão para a festa acontecer, que deu condição para a festa acontecer. Pagou com a vida para alguém celebrar. Pagou com a vida para que haja reconciliação. Pagou com a vida para que houvesse possibilidade. O irmão mais velho não cumpriu o papel dele. Eu fui igual um servo, eu trabalhei, nunca comi um cabrito. O pai repartiu a fazenda pelos dois, ele nem soube ser filho. E o pai pensa, mas todo servo, o servo custa muito barato para trabalhar aqui. Mas você nunca leu o meu coração, nunca foi atrás do seu irmão. Enquanto um estava geograficamente distante moralmente, o outro estava distante também, distanciou do coração do pai. Nunca leu o coração do pai. Vai atrás do seu irmão, é tudo que eu mais quero. Pai, eu vou consertar cerca, eu trabalho até de noite. Não, vai atrás do seu irmão. Vai atrás do seu irmão. Porque Deus tem filhos que estão na casa e tem filhos fora da casa. O problema é se ambos estiverem distantes. E a gente só demonstra que está perto quando a gente cai em si para voltar e quando a gente cai em si para receber. E a história termina assim. Nem diz se ele entrou ou se não entrou. Mas uma coisa diz: seu irmão estava morto e reviveu. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Como é que ele reviveu? Foi o morto que caiu em si e voltou para Deus. Foi o morto que caiu em si e fez a jornada. Eu não estou falando que não houve o poder do Espírito Santo nisso. Como é que ele foi achado? Quando ele achou o caminho de volta. Deixa eu te dizer, você é parte fundamental na solução de Deus para os seus problemas. Tem coisa que Deus está esperando que você faça, que faz toda a diferença para o plano que Ele tem na sua vida. Tem decisões a seu respeito que nem Deus vai tomar. E você só precisa cair em si, acordar. Acorda.
Acorda para não ser um crente morno, acorda para não ser um desviado dentro da igreja, acorda para você não convencer a você mesmo que você é crente em casa. Acorda para você não se convencer que você é crente em casa e começar a ver voltar para a sua vida aquelas coisas que você praticava antes, aquele sentimento, aqueles medos, aquelas coisas, aquelas crises, ou aquela alegria que você compra de dia e chora de noite, aquela alegria que passa com poucas horas e deixa um rastro de dor. Você diz: eu vou fazer o caminho de volta. Eu encontrei com uma pessoa e falou comigo assim: eu estou bem, pastor, eu estou firme com Jesus, eu só não estou na igreja. Falei assim: me perdoe a franqueza, essa é uma mentira que você está contando para você mesmo. Não dá para estar bem com Jesus e não sentir que está cortado do corpo e sentir falta da casa do Pai. Eu vou pedir uma música. Não sei se os irmãos do louvor podem, eu vou pedir uma música. Pode vir, por gentileza. É uma música do Thales, facinha de cantar. Como é que é aquela música do Thales? Tenho saudade. Essa? Como é que é? Eu vou voltar. Se não souber cantar, eu mesmo canto. Tomara que eles saibam, né? Porque senão só vai ficar essa frase. Vamos nos colocar de pé. Esse dia é o dia de cair em si. É o dia de voltar. Talvez você não esteja tão longe que implique na sua salvação. Talvez seja só uma distância emocional. Talvez seja só uma distância moral. E as coisas já não fazem diferença para você. E você pergunta: o que que tem? O que que tem isso? O que que tem? Hoje é dia de pensar: eu quero voltar. Quero voltar. Quero experimentar essa graça. Como eu quero voltar para a casa do Pai. Declara mais sovas, declame negrai. Ai, quantos filhos distantes, que nem sabem, tão distantes, porque eles pensam que estão bem com Deus, mas estão distantes do papai e da mamãe. Que se sentem reprovados pelo pai, reprovados pela mãe. Que escolheram viver a vida cristã num lugar onde o pai e a mãe não têm acesso. Porque eles sabem que terreno eles estão pisando. Que longura, que distância. Que longe. Fale com o Senhor. Eu sinto falta da sua voz. Fale com o Senhor. Me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de Fale com o Senhor. caminhar Ai, que contigo. saudade, Senhor. Saudades do Que meu saudade amigo, de uma vida completa com o Senhor. Que saudades saudade. do meu pai. Ai, que saudade, Do Senhor. meu pai. Saudade de prestar contas, de te fazer Deus e Senhor da minha vida. Pai, eu sei que não mereço. Ah, que saudade. mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, Saudade de do experiência meu com o Senhor. pai. Saudade de vida moral, de vida saudável. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo
nos braços do meu Pai, do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor pra casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Eu sei que a gente vai ficando distante. Pouco tempo atrás, quando a gente começasse essa adoração, vários jovens estariam nesse altar. Onde você está? Onde estão aqueles jovens quebrantados que enchiam esse lugar e não precisava de muita coisa? Onde está a igreja que se movia e se move? Porque você não tem que se mover por um convite, você tem que mover por uma convicção. Quem se move por um convite está fazendo bem, mas quem se move por uma convicção está fazendo o que afeta o coração de Deus. Aquele moço foi movido pelo Espírito Santo e se moveu por uma convicção. Você que já foi convencido, se mova do seu lugar, faz o caminho. Vamos adorar ainda. Nos braços do meu Pai, do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor da casa do meu Pai. Repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Vem perdoar o seu pai e sua mãe. Eu vou Solta voltar essa amargura. pra Solta. casa do Pai. Solta essa amargura. Eu quero amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Nós estamos voltando hoje, Senhor. Viemos te fazer Senhor outra vez da nossa história. Viemos te chamar de novo, Pai. Corre em nossa direção, Senhor. Ó, Senhor, a gente vem voltando com tanta vergonha. A gente faz o caminho com tanto temor. Mas corre em nossa direção, Senhor. Faz uma parte que só a graça pode fazer. Faz a parte de nos agarrar no caminho, Senhor. De nos abraçar no caminho. Nos aperta de novo no teu abraço, Senhor. Não nos solte mais. Não nos solte mais. Não nos solte mais. Grama-te-harás. Calambarehai. Cabarahá-chamaralacai. Cabarahá-quemaracalacacai. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo. Saudades do meu Pai. Do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero um amor na casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai.
Senhor, abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa os filhos que voltaram, Senhor. Abençoa aqueles que conseguiram caminhar até o altar e aqueles, Senhor, que não conseguiram, mas voltaram, Pai. Ó Deus, não que estivessem como o filho pródigo, mas que sentem saudades de uma vida de mais intimidade, Pai. Que sentem saudade de uma vida de mais conteúdo com o Senhor, Pai. Que sentem saudade, Senhor, de uma vida tão gostosa com o Senhor. Ó Deus, não nos deixe ficar longe, Senhor. Não nos deixe nos perdermos, Pai. Nós nem estamos falando da salvação, Pai, mas não nos deixe nos perdermos da gratidão, da presença, do amor, da alegria da casa do Pai. Eu abençoo, Senhor, a tua igreja. Eu abençoo os teus servos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Oh, eu nem sei se você aproveitou essa oportunidade para voltar, mas como eu aproveitei. Como eu voltei, como eu quero voltar para mais perto. Como eu aproveitei a oportunidade para voltar para esse abraço tão gostoso. Como eu quero mais do cheiro, do perfume do meu Pai, da alegria de andar com Ele, como eu quero mais. Deixa eu te ensinar uma coisa, irmão. Deixa eu te ensinar uma coisa. Em nome de Jesus, aprende isso. Não espere ser convidado para o altar. Não espere isso. Você é pequeno demais. Não espere ser convidado para o altar. A palavra do Senhor diz assim: o pardal não pensa. O pardal encontrou a casa, encontrou o destino. A andorinha encontrou um ninho. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Quanto mais o seu coração for atraído para o altar, mais profundamente Deus vai trabalhar em você. Tem coisa que é cultura, mas precisa ser além de cultura. É o que eu falei. Não se mova por convite, se mova por convicção. Mas que vão pensar de mim? Vão pensar que eu estou querendo aparecer. Irmãos, eu confesso, eu também tenho essas coisas. Porque se eu não tivesse, eu assistia a maioria dos cultos deitado no chão. Vontade de deitar, de me prostrar. Eu fico com vergonha, pensando, parece que eu estou querendo aparecer. Aí eu não aguento e venho para cá, para frente, adorar. Mas só serve adoração aqui, pastor? Não. Serve em qualquer lugar. Mas a gente precisa estar sempre se movendo. Porque a Bíblia diz que o que é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito. E o vento sopra onde quer, você não sabe para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É o vento soprando, é nas asas do vento. É deixar Deus ser Deus. É deixar, é que o pastor Ali falou aqui, irmãos, é aquele culto que você vem pensando, o que ele vai aprontar hoje? Ou você vem com aquela expectativa, tomara que acabe no horário. Você vem com aquela expectativa, o que ele vai fazer hoje? O que ele vai fazer? Então, avivamento começa dentro de nós. Avivamento tem mais a ver com sede do que com a manifestação externa. A gente pode cair, a gente pode pular, a gente pode chorar. Isso tudo nós não podemos produzir.
Mas vir à frente, se render, buscar, ofertar o nosso louvor. Isso nós não precisamos de nenhuma motivação. Basta a gente ter o coração certo. Nós não queremos temporadas. O justo viverá da fé. Ele não terá temporadas de fé. Nós não queremos temporadas. Nós queremos vida. Então, todo dia eu quero te desafiar. Mova-se. Mova-se. Mova-se em Deus. Mova-se com Deus. Mova-se, mova-se, mova-se. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Amém?